Realidade. O que é a realidade, senão o sonho de um Deus adormecido? O que é a realidade, senão algo para ludibriar a verdade daqueles que são ignorantes? Pois é, podemos estar vivendo agora numa ilusão monstruosa. E você tem certeza de que tudo que você vê, toca, sente o aroma, come, sente o sabor, é real? Pode ser que não seja. Pode ser que você esteja preso em um corpo. Pode ser que você seja um simulacro e você não tenha certeza disso. Então, vale muito a pena você sempre entender que talvez aquela realidade ela possa ser muito falsa, possa ser muito bem falsa, né? Ela pode estar aí por trás, num véu, mascarando sua verdadeira face, por exemplo. Né? A pessoa que você vê, ela pode ser um anjo, ela pode ser um demônio, pode ser uma criatura das trevas, das sombras. Não, se você não sabe, né? E é nesse papo, hoje, que a gente vai trocar ideia com um cara que até onde eu entendo, procurei no YouTube e tudo mais, que mais entende de cult, né? Divindade Perdida. O cara, poxa, consome cult aí desde cedo e isso é muito legal. Eu realmente espero que você curta muito o papo, porque o papo vai ser demais. Hoje eu recebo ele, o grande cara, o homem do cult, Newton Nitro, o tio Nitro. Eu espero que você curta o papo tanto quanto eu vou curtir. Recebendo você aqui, já tô me sentindo feliz pra caramba. Arcos Máquina, beleza, cara? Tu tá sempre comigo agora e é uma honra estar te recebendo todos os dias, cara. Eita, olha o cara aí, olha o Nitro. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Tudo jóia? Tudo jóia, cara, tudo jóia. Antes de tudo, seja muito bem-vindo aqui ao perfil, tá? Agradeço demais você disponibilizar um pouco do seu tempo, porque, né, nosso tempo é corrido pra caramba e a gente quase não tem tempo de fazer nada. Ainda mais você, que é super ocupado aí, tem um monte de coisa pra fazer, e eu agradeço por demais, sei lá, o triplo, tá? Muito obrigado mesmo. E antes que a gente comece no papo aí, pra depois passar para as pautas, é o seguinte: eu gostaria que você se apresentasse para a galera que ainda não te conhece, que eu acho muito difícil, que não te conhece, para passar a conhecer a partir de agora. E seja muito bem-vindo. Beleza, beleza. Muito obrigado, tá, pelo convite, né, aqui no Foco no Mestre, Foca no Mestre. E, bem, eu sou o tio Nitro, né, eu tenho o Nitro Dungeon Blog, que é um blog de RPG, por muitos anos, né, desde o início dos anos 2000, né, já publiquei vários livros aqui no Brasil de RPG, né, o Mítica, Sombras no Oriente, D20 Saga, trocentos artigos de RPG pela internet afora aí, desde a época da rede RPG, lá no Nitro Dungeon, trabalhei na Dragão Brasil também, e recentemente, né, eu publiquei junto com o Antônio Sá, o Legião RPG, que é um cenário de fantasia sombria oficial do Dragon RPG, né, e recentemente eu publiquei o 2D6 Worlds, que é um sistema genérico, gratuito, aberto, para todo mundo baixar, usar. Tem a versão dele de 4 páginas, chama Pocket 2D6 World, e tem a versão dele completona lá no Dungeonista, é só baixar. E é interessante porque o 2D6 World é um sistema genérico, PBTA, e ele é o mesmo sistema, mesma lógica, mesma coisa. Ele é até muito influenciado pelo sistema PBTA do Cult, da última edição do Cult. Né? Então, hoje a gente está aqui para a gente falar, para vocês conhecerem um pouco sobre o Cult. Né? Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só ir lá no meu Instagram, tem meu Linktree lá, com tudo quanto é link lá. Valeu, galera. Mas hoje nós vamos falar de cult, pelo menos para vocês terem uma noçãozinha do que é cult, né? Do que é esse RPG. Boa noite, Chaves da Torre, beleza, Ramon? Boa noite para todo mundo que está chegando. Cara, eu te descobri assim, simplesmente por culpa do Ramon, esse cara aqui do As Chaves da Torre. Porque eu fiz uma live com ele e ele comentou sobre cult para mim. Né? Falou que cult era bom pra caramba, que tal, não sei o que. Eu vou pesquisar esse negócio. Aí pesquisei no Google e tal. Aí eu um monte lá indicando, né, vários vídeos no YouTube e tal.
Aí quando eu fui pro YouTube, eu pesquisei cult, você apareceu de primeira. Pô, 1 hora, o cara tá falando 1 hora, vamos ver. Cara, foi tão legal que pra mim 1 hora voou do conteúdo que você tava passando ali. Que legal. Eu, não, cara, não. Tanto é que no mesmo dia eu te mandei mensagem ali, cara, que tal, não sei o quê. Né? E tu aceitou, cara. E você ter aceitado foi maravilhoso pra mim. Foi muito legal, bem divertido. E emocionante estar sendo isso aqui agora. Porque eu nunca, até então, não tinha conversado com ninguém com um conteúdo tão interessante quanto o teu, né, cara, no mundo de RPG. Né? Eu acho que vale muito a pena a galera estar aqui com a gente e novamente agradeço muito a você. Legal, cara. Legal eu ter descoberto tudo que você colocou naquela acho 1 hora acho ali. bom. Isso, no meu canal, o meu conteúdo é assim, eu não faço conteúdo, eu tenho 10 anos de canal, a gente tem lá 13 mil seguidores, e os meus conteúdos são sempre gigantes, 1 hora, 1 hora e meia, que eu não tô nem aí para clickbait, para nada. Eu quero passar um conteúdo de qualidade Conteúdo e bom. que dure, né? Que o pessoal possa ir lá, fazer referência. Então eu faço uma pesquisa extensa antes de fazer qualquer vídeo, né? Tanto de dicas para escritores, que eu sou escritor profissional, roteirista também, quanto para RPG. Né? Então eu sempre faço, meus vídeos são bem grandões mesmo, porque a proposta é essa mesmo. Eu quero uma audiência de qualidade, eu não estou interessado em quantidade, eu quero o pessoal realmente estar afim de conhecer algo mais a fundo, assim, né, e tal, e, nossa, então muito bom. Então, vamos falar um pouquinho do Cult, né? Bora! O Cult é um RPG de terror, né, contemporâneo, que ele surgiu, ele é sueco, ele surgiu na Suécia no início dos anos 90, tá? Então ele tem todo aquele clima dos anos 90 mesmo, assim, né? Ele é mais gótico, ele é mais aquele esquema mundo das trevas, porque estava muito na época esse visual, essa coisa meio industrial, meio gótica, todo mundo usando preto, usando roupa preta, né? Eu só uso roupa preta porque eu sou dessa geração mais gótica e tal. Então, exatamente. Então, ele foi criado pelo Gunilla Johnson e Michael Petersen, né? Com as ilustrações do Nils Gullickson, né? E ele apareceu em 1991. Eu já de cara, eu consegui a edição de 93, que é a segunda edição, que a primeira edição foi em sueco, depois eles lançaram a Target Games, que é uma outra empresa, né? Ela lançou a segunda edição, que é a que o pessoal das antigas mais conhece, tá? É uma edição boa demais e tudo. O sistema era um sistema D20, mas totalmente diferente isso é muito antes do D20. É um sistema mais para simulacionista, assim, muito focado em combate e tudo, né? Que era o climão da época. O sistema não era tão bom assim, tá? Eu lembro que eu nunca gostei muito do sistema, tanto que rapidamente eu mestrava na época, a gente fez umas adaptações e eu mestrava usando o Storyteller, da World of Darkness, que também não é um sistema assim, né, mas era melhor do que o original do Cult. Caramba! Mas o grande lance do Cult era o cenário e o tipo de história que a gente cria no cenário. Né? Depois apareceu a terceira edição, né? Terceira edição que eu não gostei, o design ficou difícil de ler e eles fizeram algumas modificações no cenário que eu não achei legal, o cenário ficou mais maniqueísta, o grande lance do cenário é um cenário bem gnóstico e bem niilista, né? É um cenário que não tem escapatória, né? A única escapatória seria a iluminação, o Awakening, mas o Awakening nunca é uma coisa boa, assim, né? Porque o personagem vai virar o jogador vai virar tipo uma criatura. Ele perde o personagem, né? Ele perde a humanidade, né? Exatamente.
Mas então, aí mudou um pouco, não gostei, ninguém, a comunidade não gostou muito, assim, foi bem divisivo. E aí depois, há um tempo atrás, começou a rolar um papo de financiamento coletivo e tudo. E aí saiu o financiamento, e o grande lance do financiamento é que o jogo ia sair para Apocalypse Engine, né? Apocalypse Engine é um sistema assim que é revolucionário, né? Para quem não conhece o RPG independente e os RPGs do estilo narrativista, né? Depois, quem tiver mais interessado em teoria de RPG, vai no meu blog, tem lá, chama Teoria do Foco. Eu fiz uma teoria que eu desenvolvi para vocês entenderem um pouco essa linguagem que a gente fala, simulacionismo, gamismo, imersionismo, todos esses elementos mais técnicos do RPG. Eu fiz essa teoria justamente para facilitar o pessoal a acessar. Tem um vídeo também, tem áudio. Mas aí, dentro do estilo narrativista, dentro do RPG independente, o Apocalypse World e Apocalypse Engine foi o mesmo impacto que teve o sistema D20 quando veio o D&D 3.0. Um impacto violento até hoje. A gente sente, assim, ele mudou, ele foi a culminação de um monte de desenvolvimento de regras de desenvolvimento de game design, explodiu, e até hoje a gente está sob essa explosão que aconteceu em 2009. E aí o pessoal fazendo financiamento do Cult, resolveu adaptar, né, criar o PBTA, a engine do PBTA, que a gente chama de Apocalypse Engine, para o Cult, para customizar ela para o Cult. E aí, para mim, foi maravilhoso, porque eu sou alucinado, né, pelo PBTA. Eu só jogo narrativista PBTA nos últimos 4, 5 anos. Eu só mestro isso, né? Eu mestro Old Dragon quando é presencial assim e tal, mas o que eu curto mesmo é narrativismo. É o foco em história, entendeu? Então, e aí surgiu o Cult, né? Então, o Cult, esse Cult quarta edição, que é lançado aqui no Brasil pela Buró, numa edição espetacular, de primeira, pau a pau com a gringa. Esse livro tem essas regras do Powered by the Apocalypse. Só que o cenário, gente, eu até falo, mas eu não gosto de PBTA, não sei o que e tal. Se você não gosta, é porque você nunca jogou comigo. Tô brincando. Mas se você não gosta, é porque talvez você não tenha entendido a proposta e tal. Então, o que eu recomendo para quem está assistindo essa live sobre Cult, quer conhecer Cult, quarta edição, do jeito que ele procura no YouTube, por exemplo, a Ilha dos Mortos, que é uma one shot, que eu dei uma two shot, que são 2 sessões de 4 horas, são 8 horas de jogo, que eu fiz com o meu grupo hardcore, mestrando o sistema do Cult quarta edição, hardcore, na risca do lápis, entendeu? Então, assista primeiro. Tem muita gente que vai assim, nossa, eu li, mas não estou entendendo como é que funciona no mesa de jogo, né? Porque o pessoal é muito viciado em o estilo gamista ou simulacionista, né? Então não entende muito bem quando entra nessa história de o foco é na história. A sessão é formatada por cenas, a coisa às vezes não consegue entender, mas é muito mais simples, é muito mais intuitivo do que você imagina. Entendeu? É muito mais fácil. Eu costumo falar que PBTAs e sistemas narrativistas são os melhores sistemas para jogador iniciante. Eles pegam assim. Quem tem dificuldade é os velhos, que tem um tipo de estrutura. Não sei o quê, cheguei na sala. Ok, vou abrir a porta, faz um teste. Vou entrar na sala, sentir frio, faz um teste. Não sei o quê. Eu estou olhando as coisas, faz um teste. Entendeu? Então, esse tipo de estilo é totalmente diferente do narrativismo. Narrativismo, você faz a cena, você vai na conversa com o jogador, quando chega no impasse numa cena, quando chega no momento onde a gente tem que saber para que lado que vai a história, aí é que a gente faz o teste. E aí a história tem 3 maneiras de ela se desenvolver.
seja através do sucesso que o jogador é que narra, seja através do sucesso parcial, que acontece o que o jogador queria, mas o mestre coloca um problema, uma complicação, um preço para acontecer o que o jogador queria, ou um fracasso, que aí o mestre toma o controle da história e leva a história para caminhos mais complicados, mais difíceis para o jogador. Então é um jogo, é um sistema focado em criação de histórias. A sessão de jogo é dividida em cenas, né? E você fecha uma cena, abre uma cena, e aí, nessa cena, na conversa do jogador com o mestre, quando chega no momento de impasse na história, a gente faz o teste. Então é um outro tipo de visão. Mas você assistindo, você vai entender. Então você vai lá, Cult, Ilha dos Mortos, Nitro Sessions, que aí vocês vão assistir e você cara, é assim. Então massa, beleza, entendi, entendeu? Eu cheguei a dar até ver, né? É mais fácil entender vendo. Eu cheguei a dar um exemplo você vendo. Pode falar. É porque você vendo, muita coisa vai encaixar. Você vai assim, é simples, entendeu? Agora, igual o livro... Desculpa. Rapidinho. É igual um exemplo que eu mesmo até dei e você também deu nessa de 1 hora que eu vi, que é aquele negócio, né? Tipo, o personagem tá passando próximo ali a um beco e ele vai adentrando mais aí no beco e o beco vai escurecendo, né? Aí chega o jogador e diz, olha, mas esse meu personagem, ele já entrou aí nesse beco e ele lembra que tem um buraco aí no beco, sabe? Então, aí sim vem aquela jogada, porque o cara tá no total breu, né? E ele faz a jogada para ele lembrar com exatidão onde tá aquele buraco. Porque ele sente que as trevas estão vindo buscar ele, esse tipo de coisa, né? Sendo perseguido. Né? Eu achei muito legal até essa tua descrição, eu usei quando eu fui falar de Cult. O mestre vai fazendo perguntas e vai construindo a cena. Né? Então, mas vamos pegar aqui rapidinho o que é o Cult, né? Então, o Cult Divinity Lost, ele o Cult Divinity Lost 4ª edição, é um RPG e um cenário para você focado em criação de histórias. Que tipo de histórias nós vamos criar com Cult? Então, referências para o pessoal. Você pode criar, são histórias de horror extremo. Você pode ter desde horror psicológico até horror gore extremo. E são histórias que lidam com ilusão e realidade, com uma verdade que está por trás da realidade comum, da realidade do dia a dia. Né? Então existe uma verdade, existe algo que está por trás. E quando essa ilusão se rompe, você vê a verdadeira face da realidade, que é muito diferente da face comum. Então, uma história clássica que poderia ser uma história de cult tranquilamente seria do Matrix. Então, aquele tipo de história onde você tem o Neo, ele vivendo dentro da Matrix, ele não sabe que ele está na Matrix. E de repente começa a aparecer uns caras querendo pegar ele, o cara dá uma droga para ele que ele expande a consciência e começa a ver o mundo real. E o mundo real é horrível, eles são baterias e tal. Então esse clima, esse dá uma ideia do cenário. Sim. Outra influência fortíssima, quer dizer, o cenário, o Cult foi criado com base nas obras do Clive Barker, que é um mestre do horror contemporâneo, e a obra principal dele, né, assim, mais popular, é o Hellraiser, com os cenobitas e tudo. Então, aquele filme, Hellraiser, toda aquela trilogia inicial, né, todos os filmes do Hellraiser, mas principalmente os 3 primeiros, você pode, aquilo ali é clássico. Então, assim, como é que é o Cult? A Cult é para fazer história tipo Hellraiser, por exemplo. Então, você tem um artefato, você tem gente que está atrás da verdade, quer descobrir a verdade, quando bate o artefato, começam a chegar. Tem até umas criaturas no Cult que são iguais aos cenobitas, que são os nefaritas. Eles são isso mesmo, eles são invocados para criar um purgatório pessoal para a pessoa. Né? Então, por exemplo, uma pessoa
ela tá cheia de culpa, ela pode ser um psicopata ou uma pessoa assim horrível, e ela quer se purgar, ela quer se purificar, ela sente tão horrível que ela quer um tipo de punição. Só que na Terra não tem punição suficiente, nem se ela se matar é punição suficiente. Então, a própria vontade dela de ser punida atrai os nefaritas para, é mesmo? Então nós vamos fazer uma câmara de tortura para você. E aí, normalmente, os jogadores vão encontrar pessoas que são torturadas pelos nefaritas, por exemplo, né? Eles podem investigar um advogado, né? Que ele tem ele invocou um nefarita que tortura ele, e à medida que esse nefarita tortura ele, esse advogado ganha poderes paranormais que ele usa, e os jogadores vão encontrando essas coisas, né? Caraca. Então, Bravo. né? Exatamente. Então, por exemplo, ele falou aqui, o psicopata não tem culpa de nada do que fizeram. Pois é, mas os nefaritas, eles são tão violentos que eles podem chegar no psicopata, tem uma aventura assim, que eles encostam no psicopata e desperta a culpa neles. O psicopata mata um monte de gente sem culpa, feliz da vida. Aí o nefarita encosta assim, ó, e dá o dom dele de sentir tudo que as vítimas dele sentiram. Os caras são violentos, entendeu? O nefarita é o cão. É tipo eles aquela fazem pegada qualquer pessoa sofrer. É como se fosse aquela pegada do Motoqueiro Fantasma, quando ele faz aquele olhar para a pessoa. É muito maneiro aquilo ali, cara. Exatamente. É muito legal aquela pegada. Isso. Agora, você pode também fazer cult, mestrar cult como se fosse um Twin Peaks, por exemplo, como se fosse um Memento, como se fosse um filme de horror mais psicológico. Por exemplo, o Advogado do Diabo, por exemplo, podia ser uma aventura de cult. Coração Satânico é clássico, né? Eu lembro que eu usava muito Coração Satânico para criar histórias de cult, né? Então tem várias histórias interessantes que você pode criar com esse cenário, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro do cenário e depois eu falo um pouquinho do sistema. Eu posso rapidinho, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. O pessoal tá falando coisa pra caramba. Tá. Aí continua. Beleza. Ó, o Arceus disse aqui, não conheço nada de cult. Até agora, não conheço nada de cult até agora. Pra mim parece Matrix mais o World of Darkness. E curiosamente tu falou de Matrix. Bem legal. Exatamente. Matrix mais World of Darkness mais Hellraiser. Uma boa junção. Combo perfeito. Cadê mais galera? Entrou aqui e aí o pessoal falou legal pra caramba. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Tá? Masters and Players, colocaram aqui. O Stênio disse: acho material de cult da Barô muito bom, mas não curto muito de jogos com temática gore. O Stênio não curte muito disso não mesmo. Cadê? Tá, eu prefiro... então eu vou... fala aí, dá dica. Eu vou tirar essa ideia, tá? Cult, você pode criar histórias dos mais variados. O cult é muito profundo, é muito filosófico também. Você não precisa fazer uma história gore de cult. Essa é uma opção, entendeu? E normalmente, quando eu mestro cult, o gore só vai aparecer no clímax, que é aquele clímax tipo Call of Cthulhu, quando o véu se rasga e o pau come e tal. Então, isso, cada mestre, cada grupo de jogo, você vai trabalhar com o seu grupo que tipo de história que você vai fazer. O legal do cult é os temas que eles são tratados. É um dos jogos, se não é o jogo mais adulto que eu conheço. Não é para qualquer um. Não vai agradar todo mundo. Você tem que expor, quando você vai começar a jogar, você vai ter que conversar com os jogadores, vai ter que ver quem tem gatilho, tem que ter regra de segurança, você tem que conversar, olha, o jogo vai ter isso, isso e isso, beleza, todo mundo topa. Durante o jogo você tem que perguntar, tá joia, tá beleza, quer que mude, quer que não mude. Você tem que deixar os jogadores têm que entender a proposta, e você tem que deixar os jogadores confortáveis para qualquer situação, com qualquer tema, qualquer coisa que esteja pegando pesado demais,
ou por algum assunto que alguma pessoa se sentiu inconfortável, para o jogo, muda e tal. Porque é um jogo assim, eles são temas delicados que ele lida, né? E aí você que decide o que você vai colocar no seu jogo. Mas é o jogo mais dark que eu conheço. É muito mais dark que Call of Cthulhu, porque ele trabalha. Cada personagem tem um segredo sombrio. Então, cada personagem vai ter um arco onde ele vai ter que enfrentar esse segredo sombrio que ele tem. Entendeu? Então, o clímax da história tem o clímax fora da história e o clímax interno do personagem. Sabe? O clímax interno do personagem. Então, é tranquilo. Narrar sem gore. Tranquilo. Dá pra você narrar a história, tipo, já narrei. Tranquilo, dá pra você narrar histórias de mistério, dá pra você narrar história leve também, por exemplo, assim, entendeu? Dá pra fazer uma narrativa de tormento, no caso. Dá pra fazer uma narrativa só uma criatura atormentando a pessoa, sem precisar ter gore. Pode fazer um esquema tipo Mind Hunter, onde vocês estão um grupo de detetives tentando pegar um psicopata. Só que as motivações desses psicopatas são estranhas, são ocultas. E aí no final vocês se concentram e tal, e às vezes podem, no meio dessa investigação, entrar no mundo real. Entrar nas dimensões que são mais reais do que a dimensão que a gente está. Por causa dessa investigação. Você pode fazer uma história assim, é tranquilo, entendeu? O legal do cenário é que é muito viajante, assim, e para quem curte horror, é um tipo de cenário que, sabe, aquela proposta de horror pessoal que muitas vezes, né, no World of Darkness a gente não consegue e vira um X-Men de uns meio super-heróis sobrenaturais. O Cult não, o Cult entrega. Se você curte sentir cagaço, sentir medo, por assim, nossa, e agora? Meu Deus, dancei e tal. O Cult tem ele dá espaço para isso, porque o jogador se sente muito fraco, muito frágil. Quando as coisas começam a enlouquecer mesmo, a endoidar, a sua sensação é de fragilidade, assim, é muito doido. Os monstros são muito assustadores, os monstros do Cult são muito assustadores. Porque eles não são como os monstros de Call of Cthulhu, que são mais impessoais, assim, que é um monte de tentáculo que roda pra cima e tal, e não sei o quê. O monstro do Cult não, ele normalmente vai no seu segredo sombrio, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que seu segredo sombrio é que você estava doido de droga e a sua irmã, criança, caiu na piscina e afogou. E porque você estava chapado de cerveja. E ela afogou. Isso, até hoje, você sente que o seu personagem acha que ele se culpa disso, entendeu? Caraca. E aí o monstro, quando o monstro aparece, sei lá, qualquer que seja, né? Ele pode aparecer na forma da irmã que morreu, por exemplo. Então ele vai na ferida, o mestre vai lá na ferida, né? Então é carregado, é legal. Agora, tem vários tipos, cara. Tem aventura de Cult que eu já fiz aventura de Cult que os caras foram lá nessas outras dimensões atrás de um artefato, e é tipo um D&D das trevas, assim, entendeu? E aí é bem interessante também, dá para fazer isso também. Então, cada grupo, cada jogador escolhe onde que vai explorar. O cenário é muito vasto, né? Então, como é que é o cenário, né? O que é o cenário? O cenário é o seguinte, quanto menos os jogadores souberem do cenário, melhor. Então, se eu já estou falando aqui, eu vou falar bem por alto as coisas, porque o legal é os jogadores terem um mistério, não saberem realmente o que está acontecendo, né? A ideia básica é que a humanidade, todos nós, um certo tempo, num passado antes desse universo existir, todos éramos deuses mesmo, capazes de criar mundos, criar vida, entidades de poder
cósmico, de poder praticamente onipotente, tá? Todos os seres, todas as almas, elas viviam aí. Só que aí uma dessas almas, o tal do Demiurgo, ele percebeu essa condição, ele percebeu a potência dele, antes dos outros perceberem, ele prendeu todo mundo. Ele aproveitou que ele prendeu todo mundo no que a gente chama da nossa realidade. Sim. Que é o que no culto chama-se de Elysium. Ele prendeu na Terra, nessa realidade física, prendeu em corpos físicos, em corpos mortais, né? E a toda a humanidade, todas as almas humanas, nós somos deuses aprisionados na carne. Tá? É uma ideia da gnose, é uma ideia gnóstica. Que nós somos, que dentro de nós a gente tem o potencial de ser como o Demiurgo, como Deus, como o Demiurgo, né? Lá fala Demiurgo, no cenário. Então a gente está preso aqui. Para aprender, é bem piração, isso mesmo, para prender a humanidade nesses corpos mortais, entendeu? Ele teve que criar uma jaula. Essa jaula a gente chama de realidade. Para criar essa jaula, ele saiu do corpo dele os 10 arcons, tá? Os 10 arcons, arcontes, né, que foi a tradução em português, os 10 arcontes. Os 10 arcontes são exatamente a árvore sefirótica, né, da cabala judaica, né, que organiza o universo, são as forças que organizam o universo. Então você tem Malkuth, você tem Eos, Yesod, você tem todas as cabalas, eles são arcontes, são seres, são criaturas extremamente poderosas, e eles tomam conta de uma parte da realidade. Um toma conta da justiça, outra toma conta de um outro aspecto da realidade, da sensualidade, da luxúria, outro toma conta. Então eles vão fazendo isso. Então esses arcontes, eles são os nossos, que são os anjos, são os arcanjos, né, da mitologia, na mitologia cristã, né? Esses são os nossos, como é que fala? Jailers. Carcereiros. São os nossos carcereiros. Entendeu? Eles são os nossos carcereiros. Eles mantêm, o objetivo deles é manter a humanidade dormindo, sem saber que todo mundo dentro de si tem um Deus preso. É um Deus que está preso, que tá lá totalmente acorrentado, né? Só que de vez em quando, então eles controlam, esses arcontes, eles ficam na dimensão deles, que chama-se Metrópolis, que era um antigo paraíso, chama-se Metrópolis, é onde a gente vivia, quando a gente era Deus, a gente vivia lá. Aí quando a gente foi preso, foi julgado por Elysium, que é a Terra, e o Metrópolis degenerou totalmente, é o lugar onde é cheio de criaturas e entidades que trabalham para os arcontes, que toda vez que você morre, a sua essência imortal vai para Metrópolis, e eles vão lá, senta o cacete, para você não acordar até se reencarnar de novo, até você voltar. Então eles criam várias ilusões para você continuar achando que você é mortal. Aí limpa suas memórias, joga você de volta para a Terra. Quando você vai para lá, eles descem o cacete no você para você não acordar de jeito nenhum e volta para cá, entendeu? É assim que acontece, né? Assim que é a base. Esse é o anjo, são os anjos, os arcanjos do Demiurgo. Esse é o lado bom do cenário. Seria assim, entre aspas. Esse é o lado da ordem, vamos dizer assim, da ordem, né? É ordem e caos. É o lado bom, gente, do jogo. É os carcereiros, exatamente, nossa. É os carcereiros. É os carcereiros. E aí, é tipo o agente Smith, exatamente. Tipo tecnocracia, agente Smith e tal. É essa galera, entendeu? E na Terra, o que eles fazem? Ele tem os seguidores dele, tem os escravos dele, entidades e humanos mortais que servem a eles para manter todo mundo assim. Então tem o arconte que cuida da mídia, que mantém todo mundo assistindo televisão, tem o arconte da guerra, que mantém todo mundo com ódio, brigando, entrando em guerra. Essa guerra aí pode ter sido provocada por um arconte, por exemplo.
O Putin pode ser um seguidor de um arconte, entendeu? Eu falar isso e agora. Em troca de poderes, em troca de não sei o que, ele segue um arconte e vão botar guerra. Porque quando tá na guerra, tá todo mundo distraído com a guerra e ninguém se preocupa em auto-iluminar, por exemplo, entendeu? Ninguém se preocupa em acordar, em wake up. É tudo para distrair você da sua divindade. Por isso que fala Divinity Lost, da divindade perdida, que todo mundo tem dentro de si, entendeu? Todo mundo é adormecido. É tudo para distrair, jogo, né? tudo. Ou você distrai com vídeo, com filme, com prazer, ou você se distrai com dor, ou você se distrai com guerra, se distrai com política, se distrai com religião. É tudo para distrair, é tudo para manter aprisionado. Caraca. Essa é a galera da ordem, do bem. Do Aí bem. tem o lado de lá, né? O Demiurgo, ele sumiu, entendeu? Ele fez isso, criou a jaula, criou a realidade, criou o Elysium, onde a gente está preso. Os arcontes dele são os nossos carcereiros. E depois ele sumiu. Ele entrou num buraco, num abismo, que é o void, que é o vazio, e sumiu. Ele sumiu, exatamente. Ele sumiu no início da Idade Média, assim, no final da Era Clássica, ele desaparece no início da Idade Média. E o irmão dele, que ele mantinha, que mantinha o irmão gêmeo tem esse lance também. É muito complicado, tá, galera? Eu tô só dando um troço assim. Quando o Demiurgo apareceu, surgiu a sombra dele. A sombra dele é Astarote. Entendeu? Seria o Capetia, né? O Astarote, e quando o Demiurgo criou os 10 arcões, o Astarote criou os Death Angels, os Anjos da Morte, tá? Que é a árvore sefirótica invertida, que é, por exemplo, você tem Gamaliel, você tem, de um lado você tem Biná, do outro lado você tem, esqueci o nome lá, é o oposto do Biná. De um lado você tem não sei quem, do outro lado você tem Gamaliel. Esses seriam os demônios, vamos dizer assim, né? Os arquidemônios, né? Os opostos dos arcontes. Essa galera... Newton, ó, o Arcos Máquina aqui, ele disse o seguinte, ó, Matrix é de 99, Cult é de 91. Não será Cult que influenciou Matrix? Cara, eu acho que sim. Com certeza. Assim, o Matrix recebeu várias influências. Uma das influências é o Invisibles, do Grant Morrison, tá? É uma das influências assim, também, declaradas, né? Inclusive tem uma briga, uma treta antiga do Grant Morrison com os Wachowski por causa disso, porque é a mesma premissa. Tem. Mas antes do Cult, antes do Invisibles, teve o Cult, teve a ideia do Cult. E antes do Cult teve o Hellraiser e tal, toda a concepção do Clive Barker. Clive Barker também só trabalha nisso, só trabalha nesse tipo de narrativa. Inclusive tem o Imagica dele, o Imagica já é no meio dos anos 90. O que acontece, galera, é o seguinte, é que esse tipo de discussão do real, do imaginário, ele estava em voga nos anos 90, no começo dos anos 90. Então, quando o Matrix saiu, já é a culminação de vários anos. Se for para falar quem que começou com essa história na ficção científica e fantasia, eu vou falar Philip K. Dick. Tá? O Philip K. Dick é o que começou com essa história de questionar a realidade, ontologia, o real. Tem uma obra dele que chama O Bic, que é de mundos virtuais. E chega num ponto que o protagonista não sabe mais em qual mundo que ele está. E é de mundos virtuais computadorizados. E é do início da década de 70. Chama Ubik. Então, o pai de todos é o Philip K. Dick. Entendeu? O Lovecraft é o pai do horror e o Philip K. Dick é o pai do Matrix, do Cult, de todo mundo. Do Clive Barker. Então, querem ir na fonte, vai no Philip. Tá? O Philip K. Dick, o cara que criou o Blade Runner, né? E tudo. Blade Runner é maneiro, cara. Blade Runner é maneiro. Então... Só falar um pouquinho dos Death Angels. Então, os Death Angels, que é o inferno e as forças do caos, assim, eles lutam contra... Eles tentam sempre avacalhar
tudo que os Arcons fazem. Mas eles não estão do nosso lado, não. Eles querem a gente para escravo, entendeu? Sim. Eles querem a gente para escravo. Mas eles avacalham, eles são as forças do caos, do imprevisível, né? E o Astaroth, o objetivo dele é tomar o Elysium. Ele quer tomar o Elysium para si, ele quer controlar o Elysium, né? Ele quer arrancar o Elysium dos Arcontes, né? Então tudo que vai desgringolando no nosso mundo provavelmente tem dedo do Astaroth e dos seus Death Angels e das subcriaturas dos Death Angels. Pois é, essa é a grande mitologia por trás. Então, o Elysium, que é onde a gente vive, a Terra, a nossa realidade, ela é a mais ilusória das dimensões de Cult. Fora do Elysium, você tem outras dimensões. Você tem Metrópolis, que é a primeira cidade, que é o paraíso, que é mais real do que o Elysium. Então, se você está aqui na Terra e toma uma droga muito forte, assim, né, uma droga de expansão de consciência, você pode, de repente, você está na sua casa, depois você olha assim, você está lá em Metrópolis. Você está em Metrópolis, nessa cidade primordial. Né? Você pode estar num prédio que é uma criatura que respira, assim, e tal. Você pode começar a ver outras entidades chegando para perto de você para se alimentar das suas emoções, alguma coisa assim. E aí você dorme e volta para cá, por exemplo. Tem um jogo, eu não sei se você é chegado a jogos de videogame, mas tem um jogo chamado Max Payne. O cara, ele vive drogado no jogo e ele vê tudo quanto é tipo de criatura, cara. E esse jogo eu acho fantástico. Seria uma pegada cult, mais ou menos? Aí, show. Totalmente, que eu joguei esse jogo. Ah, e legal, totalmente, cara. é aquilo ali. É aquilo ali. Aquilo ali seria uma história de cult ali. Não tem muito gore, uma história de mistério, né, e tal, e com esses elementos, assim. Então dá pra você fazer esse tipo de história, tá? Queria deixar bem claro, cara. Cult, a pegada de cult é mais assim. Todo mundo que eu conheço que joga cult, a gente tem a comunidade que joga o cult mais psicológico, tá? A gente, normalmente o pessoal não joga muito gore, não. Eu gosto de botar gore no clímax, tá? Eu gosto, porque dá um negoção doido, assim. Né? Mas durante o jogo, o legal do cult são os arcos dos personagens. Como eles vão resolvendo ou não os seus segredos sombrios. Legal. Então isso aí é a mitologia. Então você tem Elysium, que é a Terra, Metrópolis, a primeira cidade, que é controlada pelos Arcontes, e um monte de tipos de criaturas derivadas deles, são encarnações de princípios. Né? Um pode ter a encarnação da bagunça, por exemplo, outro a encarnação da covardia, tal. E tem o inferno. O inferno é o espelho sombrio de Metrópolis. Metrópolis é horrível, o inferno é 1000 vezes pior. Nossa. É uma cidade também que fica debaixo de Metrópolis, assim, invertida, porque a gravidade lá não... literalmente loucura, a sombra, né? Literalmente a sombra da cidade. Bem legal, cara. Exatamente, é sombra. E lá é o oposto, né? Tudo é caos, é destruição, é terrível. Então tem o inferno e tem Gaia. Existem outras dimensões, mas as principais são essas. Tem a dimensão dos sonhos também, que eu esqueci o nome dela, mas aí tem Gaia. Gaia o que é? Gaia é uma dimensão primordial da vida, é a selva. É a natureza sem controle. Porque em Gaia é tipo assim, a contraparte feminina do Demiurgo. Quando o Demiurgo surgiu, quando o Demiurgo se fez, ele falou assim, vou prender a humanidade, saiu uma sombra dele, que virou Astaroth, e saiu a contraparte feminina dele, que ninguém sabe quem que é o original, se é a contraparte feminina, ou a contraparte de princípio feminino, que é Gaia, ou a contraparte de princípio masculino, que é Demiurgo. Tá? São dois aspectos da criação, o aspecto de ordem da criação e o aspecto caótico da criação. Gaia é a natureza sem controle. A Gaia é que cuida da parte da nossa jaula da natureza.
das florestas, não sei o que e tal. Mas é o aspecto descontrolado, é o inferno verde e tal. Então, quando você entra em Gaia, você entra, tipo, você tá andando na Amazônia, começa a entrar em Gaia, você entra na natureza que é totalmente hostil, assim. Você pode estar caminhando em Gaia e os bichos começam a entrar em você, começam a te transformar numa criatura de floresta, assim, e Caraca, tal. Uma coisa meio monstro do pântano, assim. As entidades de Gaia, tipo, seria o monstro do pântano da DC, seria uma entidade de Gaia, que você pode, no Elysium, entrar em contato. Mas tem que tomar muito cuidado em Gaia. Por exemplo, uma região, tem uma aventura que é assim, você vai numa região no Congo, no meio lá do Congo, onde tem um culto, por isso que chama cult, porque tem os cultos, as seitas que seguem essas entidades. Então tem uma seita lá, por exemplo, que começou entre os nativos e misturou com mercenários franceses, assim, tem uma aventura assim, e eles adoram Gaia. Então, os adoradores começam a ganhar características animalescas, ou começam a praticar canibalismo entre si, entendeu? Começa a alterar, porque aquela região ali já começa a sair. Como o povo vai ficando alterado de consciência, e os seguidores de Gaia começam a ficar, a própria região, a própria realidade começa a se alterar e começa a ser engolida por Gaia. Então, quando chega lá, pode ter plantas, homens plantas misturados, assim, entendeu? Porque eles já estão mais para lá, para a dimensão de Gaia, do que para cá. Então, por exemplo, um outro filme que dá uma aventura de cult, assim, perfeita, que seria uma aventura de cult com os jogadores encontrando Gaia, encontrando a dimensão de Gaia, que é Aniquilação, que tem no Netflix. Aquele filme, Aniquilação. Maravilhoso esse filme, aquilo ali é tipo contato com Gaia. Aquilo ali é você tá entrando numa zona onde a dimensão de Gaia está começando a invadir ali. Aquilo ali, aqueles bichos esquisitos, aquela mistura mistura caótica de vida e tal. Sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso? Muita gente que viu o filme falou que ele tem muito comparável com as coisas que o Lovecraft criou. Eu sou fãzão de Lovecraft, mas eu não vejo nada de Lovecraft ali. Eu não consigo enxergar Lovecraft. De Lovecraft o que tem é o estranho, o contato com o estranho, o body horror, que é o horror corporal, né? O contato com o bizarro, o contato com o estranho, assim. Né? Então é daí que vem essa ligação. Mas o ponto de vista ali é totalmente diferente. O ponto de vista ali é totalmente diferente. Tanto que a mensagem do filme é o oposto do Lovecraft, né? Que é empatia com o estranho. Porque no final, a protagonista, ela de alguma forma, ela consegue se comunicar com a entidade alienígena e consegue ver a realidade através do ponto de vista da outra entidade. Isso mesmo. Né? Então, é o oposto. A mensagem do Lovecraft é porque ele era racista pra caralho, né, e tal. A mensagem dele é de rechaço total do estranho, né? E de não aceitação do bizarro, do estranho, do surreal e tal, né? Então, hoje em dia, a obra, esses novos autores, né? Esse é do Jeff Vandermeer, que é baseado na trilogia dele, Southern X, o Annihilation, é baseado numa trilogia de romance. Mas esses autores contemporâneos, né? Tem o Lovecraft Country, por exemplo. Eles estão pegando os temas do Lovecraft e virando de cabeça para baixo. Para baixo, mostrando que o horror o maior horror de todos é o homem. E no cult tem isso também. Porque é aquilo que eu te falei, uma aventura de cult tem a aventura interna do protagonista, do personagem, do jogador, e o que está acontecendo fora. Entendeu? Porque normalmente nos outros jogos de horror, por isso que eu adoro o cult, nos outros jogos de horror é só o que acontece fora. Então o povo tá nem aí. Eu vou fazer mais um detetive de Cthulhu. Eu vou lá e não sei o que e tal. Não interessa a vida interna do cara. Interessa ele parar o cultista de chamar o Shub-Niggurath. E meter uma bala na cabeça do cara, não sei o quê. Mas no cult não. No cult tem duas coisas. Tá? Tem o arco do personagem, o segredo sombrio dele, como é que ele aparece,
na história e a trama de fora. E aí o mestre, tem dica do mestre, o guia de mestre do Cult é sensacional, ele vai misturar essas duas coisas. Então ele vai dando dicas de como você mistura o arco do personagem com o arco de fora, né? E aí, já que a gente está mais no finalzinho, falar um pouquinho do sistema, tá? O sistema é o Apocalipse, é o Apocalipse World. Você tem 7 atributos, né? São 3 atributos passivos e 5... São 8 atributos, 3 atributos passivos e 5 atributos ativos. Tá? Parece complicado, mas não é. Basicamente, no jogo, o que acontece é o seguinte. Você quer fazer alguma coisa, você fala para o mestre vai te perguntar, ou você fala para o mestre, eu estou querendo investigar esse escritório aqui para ver se eu acho alguma pista que ligue esse cara com o assassinato que a gente acabou de ver, com a morte do meu chefe. Eu quero ver se esse cara tem alguma coisa a ver, entendeu? Eu quero ver. Ele fala isso pro mestre. O mestre vira para ele e fala o seguinte, olha, você pode procurar nas coisas, né? Pergunta para ele o que ele vai fazer, o que você vai fazer, como você vai fazer. Aí o jogador fala, eu vou procurar nos arquivos dos computadores e eu vou procurar também ali naquelas gavetas todas ali. Vou procurar ali nas gavetas todas e o mestre pergunta, o que você quer achar? Eu estou querendo achar umas pistas que liguem os dois, ok? E aí, antes de fazer o teste, porque isso vai alterar, essa situação vai alterar a história radicalmente, antes de fazer o teste, o mestre precisa falar um pouquinho do risco. Fala assim, olha, é muito arriscado isso que você vai fazer, porque para você fazer isso, você vai levar um tempo, assim, 1 hora, e tá de noite, e o segurança do prédio, ele tá fazendo ronda. Então, é risco você ser pego pelo... Esse é o risco. Você pode ser pego pelo segurança, no meio da sua investigação, entendeu? E você sabe que o segurança aí tem ordens para matar quem invadir, né? Porque você entrou no escritório do maior mafioso da cidade. Ou seja, o risco é alto. Aí o jogador topa o risco, topou o risco, ele topa, não, manda ver. Ele topa, aí ele rola 2 dados e soma um atributo que tem a ver com o lance. Entendeu? Caso você vai rolar 2d10 no Cult. Caso ele tire um valor que eu acho que é 13 ou mais, uma coisa assim, ele vai ter sucesso. Ou seja, tudo que ele quis fazer vai acontecer. Entendeu? Então aí o mestre pode perguntar, nossa, o que você achou? Pode perguntar, eu faço isso porque eu adoro compartilhado. Aí eu viro pro jogador e falo assim, nossa, você achou uma pista sensacional e aterrorizante. O que você achou? Me conta aí. E aí o jogador pode inventar e criar em cima da pista e eu vou levar a história para esse lado. Ou caso o jogo seja mais dirigido, que tem essa opção no Cult, o mestre fala assim, olha, você encontrou isso. Ok? Pode fazer isso também. Tá? No caso de sucesso. No caso de sucesso parcial, o mestre vira para o jogador e fala assim, olha, você encontrou a informação, não sei o quê, pode até perguntar para o jogador, que informação você encontrou, não sei o quê. Só que na hora que você fechou, cara, a porta abriu, o cara já chegou atirando. É assim que é no sistema. O cara já chegou atirando, pá, assim, e aqui, e agora, o que você vai fazer? Exatamente. E agora, o que você vai fazer? Ou... se o mestre quiser apertar mais, o cara fala assim, o cara entrou atirando, acertou sua perna. Você está totalmente ferido, sangrando no chão e olhando pro cara e desesperado. O que você vai fazer? Esse é um sistema narrativista, entendeu? Existe um acordo entre o mestre e o jogador na hora quem vai controlar o que na narrativa. Por isso que no Cult funciona, porque tem hora que o mestre pode apertar o terror. O que não acontece em outros tipos de sistemas. Porque em outros tipos de sistemas vão ter um monte de mecânica que vai proteger o jogador.
No caso do Cult não tem, porque tem um acordo entre o mestre e o jogador. Na hora que tiver sucesso parcial ou fracasso, é o mestre que toma conta da narrativa. Então eu poderia muito bem chegar e falar assim, ó, o cara entrou, pá, deu um tiro, pum, acertou sua perna, cara. Você caiu no chão assim, tá lá sangrando profusamente e tal, com os papéis da pista que você pegou na mão, você conseguiu pegar, mas tá sangrando profusamente, e agora o que você vai fazer? Por exemplo, é lógico que no PBTA, em todos os jogos PBTA, tudo é por consentimento. Se o jogador não sei o que e tal, a gente muda a narrativa. Ah, então ok, então não acertou sua perna. Ah, não quero esse negócio de acertar perna, não sei o que. Às vezes pode ter trigger. Mas por isso que tem que conversar antes. Os meus jogadores, eles topam tudo. Eles topam tudo, porque eles já jogam comigo há muito tempo e é uma galera viciada em horror e tal, então já tem o consentimento prévio, eu posso sentar o cacete. Entendeu? É exatamente isso que eu te perguntar, se já tinha rolado algo desse tipo. Tipo, ah, não, poxa, eu quero mudar, não pegou no tal, eu queria saber se já tinha rolado. Não, quando acontece, tá nas regras do jogo. Não regra de ouro, não. Tá na regra do jogo. Você para o jogo e muda. Não tem problema. Não tem regra de ouro, né? Cult não tem regra de ouro. Não tem regra de ouro. PBTA não tem regra de ouro. Meu 2D6 World não tem. Não tem regra de ouro. As regras estão lá. Joga do jeito que tá lá, que você vai rolar, entendeu? Vai rolar. O game designer, ele tem confiança em si próprio. Ele não precisa botar regra de ouro. Pode seguir lá que vai rolar tudo beleza. Entendeu? No caso de fracasso, é o mestre que toma conta. Isso é maneiro, cara. O mestre ali que faz toda aquela narrativa para imergir a galera no horror, né, cara? Pra deixar o povo ali. Isso. A galera é uma troca do pavor. Isso, e é uma conversa. Tá? Em PBTAs, a relação entre mestres e jogadores é horizontal, totalmente horizontal. E é pelo contrário, né? Eu já jogo há muito tempo. Eu tô nem aí, cara. Eu deixo os meus jogadores levar a narrativa, porque quando eu quero, porque a regra do jogo permite ao mestre, quando ele quer apertar, ele pode apertar na hora que quiser. Então é muito melhor você apertar com coisas que os jogadores criaram. Entendeu? Verdade. É muito melhor. Entendeu? É como se eles estivessem armando uma cilada para eles mesmos, né? Você usa o que eles criaram contra eles. Você usa o que eles te julgaram para você, você joga para eles no sentido de quê? Mas por quê? Porque num jogo narrativista, os jogadores e o mestre sabem que a nossa obrigação ali é criar uma história legal demais, uma história imprevisível. E no caso do Cult, uma história que dê medo, que dê terror, que dê tensão. Uma das coisas, um dos detalhes de Cult, por exemplo, e de vários PBTAs do meu 2D6 World, é que a morte é uma opção. A morte em PBTA é sempre a opção. Não é aquela preocupação simulacionista ou gamista de sobrevivência. Eu tenho que sobreviver de qualquer jeito, eu tenho que criar uma estratégia aqui para sobreviver. Não. A morte é a opção. Caso tenha uma cena que, por causa das regras do jogo, você perdeu todos os ferimentos, não sei o quê, entrou em coma, alguma coisa assim, por causa da cena, vazou sangue, o mestre pergunta para o jogador, você quer encerrar a história agora ou a gente continua? Se o jogador falar assim, não, vamos continuar, não tem problema, a gente continua. Você altera a ficção do jogo com o consentimento do jogador, com o consentimento de todos, e a história continua, cara. E a história continua. O cara fica em coma, chega o outro, desmaia, fecha o olho quando acorda, tá no hospital. E a história toca o bonde. Porque o importante, para quem joga narrativista, é a criação do arco do personagem, é a criação da história. E se o jogador quiser fazer uma cena de morte, tem as mecânicas de cena de morte. Não, eu acho que aqui está uma boa hora. O jogador fala, eu acho que está uma boa hora para fechar a minha história. Porque vai ficar doido demais eu fechando a história aqui. E aí tem as mecânicas de morte. No Cult tem também. Aí o jogador toma conta da cena e ele pode usar a morte dele para fechar um monte de coisa. Entendeu? Então mas assim, eu falando assim, para quem nunca viu, nunca jogou, fica esquisitíssimo. Porque é outro esquema. Eu nem gosto de chamar de RPG, eu chamo de story game. De jogo de história.
tá? Eu gosto mais do termo jogo de história, mas a gente usa RPG, que é um termo que abarca um monte de coisa. Mas é mais story game, que é um termo americano, infelizmente a gente ainda não tacou aqui no Brasil. Mas é um story game. Então o Cult é um story game de horror. Então é isso aí. Maneiro, cara. Cult é muito bom, cara. Cult é muito... Eu mesmo, quando eu vi o teu vídeo lá de 1 hora e pouco, cara, eu achei meio estranho. Eu vendo você falar, caraca, no começo, né? Mas depois começou a vir você explicando aí sobre os cenários, o tipo de narrativa e tal. Caraca, isso é maneiro. Cult é maneiro mesmo. Tanto é que 1 hora passou rápido pra mim. Né? E eu gostei muito, e é muito legal toda essa tua pegada e essa paixão com a qual você fala de Cult. Isso é muito legal, cara. É muito bom, é muito gostoso a gente falar porque disso. a gente que joga RPG há muito tempo, principalmente você vai ficando velho, você começa a querer RPGs mais desafiadores, assim, Sim. mais adultos, onde você pode trabalhar coisas assim mais profundas, ou criar as histórias mais que aborda temas mais adultos mesmo, assim, Mais adulto, entendeu? E aí é isso, né? Isso é bom. É mais uma opção para o pessoal ter e jogar e conhecer. O livro é maravilhoso, é um dos livros mais bonitos de RPG que eu já vi. E ele ganhou até então prêmio, fica aí, né? galera. Ganhou prêmio, É isso né? aí. Como Ganhou né? um monte de prêmio, Legal. um monte de prêmio. Legal, cara. Ó, só Mas antes então de você ir massa. embora, antes de tu ir embora rapidinho, a Jaque disse aqui, ó. Parecem aspectos arquetípicos, Junkiano anima Animus. Cadê? Isso. Sombra. Seria Exatamente. isso? Aí, legal. É totalmente junguiano. Se você curte Jung, você vai ler, você vai fazer altas ligações. Ânimos, ânima, sombra, tudo. Ele disse, tem que ter um equilíbrio entre o desenvolvimento de personagem e a trama do jogo. Exatamente. O jogo é assim. O Cult é assim. Você trabalha os dois. Você vai trabalhando os dois. Tem um monte de regra para isso. O que não falta é regra no Cult, né? Tá tudo ali para você mas poder mesmo assim usar. é simples. O básico para jogar eu já falei aqui. Você fala pro mestre o que você vai fazer, o que você quer fazer, o efeito, ele vai falar para você o risco, você rola e pronto, acabou. É só isso que você precisa saber. Não precisa saber mais nada. Não tem ataque de oportunidade, anda 2 quadrados para frente, 3 para trás, tem nada disso. É livre, é livre. A sensação de liberdade é maravilhosa. É isso que conta no jogo para mim. A minha dica para quem for jogar é o seguinte: foca na história. Imagina o personagem, legal. Imagina que tipo de história que você quer. Quero um personagem assim, que no final ele acaba todo fodido, assim, entendeu? Todo bacalhado, todo destruído, assim, entendeu? Então, massa. Foca no seu personagem, foca no tipo de história que você quer construir para ele. Entendeu? E é isso aí. E aí você vai se divertir a beça. O Stênio, o que não gosta do estilo de jogo, ele disse: detesta o jogador estrela porque ele aproveita propostas como essa de um desenvolvimento maior das tramas internas do personagem para monopolizar as cenas e histórias somente para ele. Mas eu acho que Cult é isso, cara. O Cult é você desenvolver o personagem, como ele tá falando, né? Mas aí vem... O sistema importa. O sistema importa. O pessoal está acostumado no que eu chamo de roleplay livre, que é narrativismo sem estrutura. E não. O legal do PBTA, por isso que todo mundo, a turma que curte PBTA endoida com PBTA, é porque ele organiza a conversa de jogo. Então esses problemas que acontecem em RPGs de roleplay livre, que é o narrativismo sem estrutura, no Cult, em PBTAs, eles não acontecem, ou eles são muito mais pela própria regra do jogo, pelo próprio como funcionam as regras do jogo, eles são minimizados. Tá? Porque é um jogo de compartilhamento de narrativa. Então o jogador estrela, vamos dizer assim, na verdade, ele tem um espaço dele, ele tem um modo como ele vai entrar na conversa, entendeu? A conversa, ela é estruturada, ela se estrutura de modo com que todo mundo possa participar. E o mestre, cara, é diferente. É difícil de explicar, porque fica muito teórico. Tem que assistir.
Tem que assistir. Mas, ó, eu não tenho mais problema com... Depois que eu comecei a mestrar PBTA, não tenho mais problema com um jogador estrela. Não tem. Tô falando sério. Aí, entendeu? Tá não tem problema. Tá vendo? Ele tá vendendo CUT legal pra tu, hein? Ó, ele disse aqui também. Preguiça de ouro é coisa inventada. Né? Tem outros PBTA também que são bem legais. A gente pode até descobrir. Monster Hearts, Dungeon World. O teu também, por exemplo, é Dungeon World, por exemplo. Cadê? Ó, o meu é o GURPS. É o GURPS dos PBTAs. Legal. É o genérico. É o genérico. O GM também disse aqui, ó. Preguiça de ouro é coisa inventada. Na minha mesa não existe preguiça de ouro. Ai, cara. Preguiça de ouro. Story Game, contação. E o Arcos disse aqui pra finalizar. Cadê? Tio Nitro, saudade do DMs Dirt Talk. Aquele podcast era doido demais. Era bom demais. Velho, antigo. Legal. Muito bom, é isso aí. Cara, bateu 1 hora já. Acabou que é o que eu preparei pra gente trocar ideia. Eu nem fiz, mas também não tem problema. A gente falou de CUT. Esse era realmente o foco. Mas para uma próxima vez a gente troca essa ideia aí, com certeza, que eu quero descobrir mais também. Beleza. Sobre o Newton, cara. E, pô, bateu 1 hora. Vai embora, vai cuidar da sua vida, depois também é sexta-feira. Cara, muito obrigado de verdade por você ter aceitado participar. Tá? Espero que a galera tenha gostado também. Estênio, compra CUT, cara. Ele te vendeu CUT pra caramba aqui. Vai lá. Dá uma olhada no CUT, compra porque vale a pena. Eu vou dar uma olhada também na Nitro Sessions. Vou dar uma assistida também. Depois para tentar pegar a essência um pouquinho mais, aquela negócio do jogo, né? Que é como tu falou. Assiste lá. Só vendo para você poder entender realmente como é que é a pegada, né? Antes de você ir, pode falar, pode ficar à vontade, faça o seu merchan. Tá livre, manda ver. Não, é só para quem quiser conhecer, vai lá no meu Instagram aqui, ó. Tem lá o LinkedIn, vocês conhecer lá o Nitro Dungeon, o canal Newton Nitro e tal. E tanto no meu blog Nitro Dungeon quanto no Dungeonista, vocês podem baixar o 2D6 World, esse meu sistema. No final dele ele tem também um guia de mestres dentro do sistema, que eu acho que funciona para todos os RPGs, assim. E no final tem a teoria do foco de RPG para quem quiser conhecer mais no aspecto teórico do RPG, de como é que são os estilos de jogo que tem, de como é que... para tentar entender de um jeito mais, assim... mais profundo, o que acontece numa sessão de jogo, a interação de regras com os personagens, com os jogadores, o tipo de jogo, o tipo de estilo que vai encaixar melhor para o seu grupo, para o que você quer na mesa, entendeu? Legal, é isso. Legal. E até você, mais então, galera. E você se encontra no Instagram, YouTube, ou a galera pode... Instagram, YouTube... Newton Nitro, YouTube, qualquer lugar, bota Newton Nitro que acha, porque eu tô muito tempo na internet, então só botar que você acha. Tá bom então, meu querido. Obrigado por você participar. Abraço, galera. Isso, muito obrigado por você. Que isso, cara, eu que agradeço.